Quantas vezes você já sentiu que a sua vida anda em círculos, sempre na mesma rotina, como se nada novo acontecesse? Você acorda, corre atrás, trabalha e ao final do dia parece que nada muda. Mas você já parou a pensar que talvez não seja falta de movimento, mas sim uma falta de percepção? E se Deus tivesse tentado falar com você essa semana e você não percebeu? E se Ele tivesse colocado uma sarça ardente no seu caminho, mas os seus olhos estavam preocupados demais com outras coisas? Às vezes o Senhor nos chama no meio da rotina e muitas vezes não percebemos, porque estamos distraídos. Porém, quando Ele chama pelo nome e neste momento não dá para ignorar. Foi assim com Moisés, no meio do deserto cuidando das ovelhas. Deus interrompeu a sua vida comum para mudar a sua história. Moisés não esperava um encontro com Deus. Ele só estava em apenas mais um dia comum, cuidando dos rebanhos de seu sogro. Porém, em um desses dias, ele viu uma sarça pegando fogo. O que mudou tudo não foi apenas a visão da sarça, mas o fato dele se virar para ver. Ele decidiu prestar atenção. E assim também é conosco. Às vezes, Deus pode nos chamar para algo na qual não estávamos esperando. Em uma conversa, um trabalho, um pedido de ajuda, ou até mesmo em um momento silencioso. O chamado nunca vem na nossa agenda, mas sempre no tempo certo. Em Provérbios 16:9 comprova isso, onde nos fala: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O real problema é que muitas vezes passamos correndo pelas sarças que aparecem na nossa vida. Corremos tanto atrás do que achamos que é importante, achamos que é essencial, que esquecemos o eterno. Deus não precisa de um ambiente perfeito para falar. Ele precisa apenas que você esteja atento. Por exemplo, imagine uma pessoa que está cansada do dia de trabalho, que, está com dor de cabeça, enfim. E um amigo dessa pessoa liga falando que precisa de ajuda. Este momento é o momento de uma sarça ardente. E a decisão de parar e responder para ser um instrumento nas mãos do Senhor vai depender totalmente de você estar atento ao chamado ou não. Quando Deus chama, Ele chama pelo nome. Moisés, Moisés. E a resposta aqui foi curta, porém carregada de entrega. Eis-me aqui. No hebraico, Hini não é só um estou presente, mas sim um eu estou pronto. Eu estou à disposição, mesmo sem saber o que vai acontecer. É o mesmo coração que o profeta Samuel teve quando disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O mesmo espírito que quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Deus não procura os mais preparados, mas sim os disponíveis. O verdadeiro eis-me aqui não é provado com a boca, mas sim com obediência. Às vezes eu até brinco com algo que eu vi de um tio meu. Ele dizia mais ou menos assim: imagine Deus procurando alguém para usar, para ser canal da sua voz. Mas essa pessoa está no modo avião, que temos aqui no celular. Como o celular que não se conecta no Wi-Fi quando está nesse modo avião, nós também podemos estar assim, sem uma conexão com Ele. Muitas vezes Deus quer nos usar para falar com a pessoa que está ao nosso lado, para ser um porta-voz da sua palavra. Mas estamos distraídos e sem fé. Ficamos indisponíveis ao propósito dele. E é justamente aqui que a palavra nos chama a atenção, em 2 Coríntios 5:7, onde nos fala: porque andamos por fé e não pelo que vemos. E a pergunta que fica é: será que estamos no modo avião? Será que estamos desconectados com o Senhor? Quando Moisés diz: eis-me aqui, ele não tinha nem ideia do peso da missão que estaria por vir. Libertar um povo inteiro, enfrentar o faraó e até mesmo atravessar o deserto. Mas tudo começou com uma simples resposta de prontidão. Da mesma forma que Jeremias ouviu o Senhor dizendo: como um barro nas mãos do oleiro,
assim sois vós na minha mão. O vaso não decide a sua forma, mas se deixa se moldar. Quem diz, eis-me aqui, está assinando um contrato em branco, permitindo assim que Deus escreva a sua história. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Talvez você olhe para dentro de si e veja limitações, inseguranças, falhas, mas Deus não procura a perfeição, Ele quer mesmo a sua rendição. O eis-me aqui de hoje pode se tornar parte da grande missão de amanhã. E que missão é essa? Bom, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Essa é a missão que nos foi deixada. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. O que marcou a visão de Moisés não foi apenas a visão da sarça, mas sim a sua resposta diante dela. Quantas pessoas podem ver milagres, sentir a presença de Deus e mesmo assim continuar inertes? Mas Moisés não ignorou. Ele não disse, deixa para mais tarde. Ele não se escondeu atrás de desculpas, mas disse, eis-me aqui. Essa palavra, Reni, atravessa gerações. É como se Deus estivesse buscando pessoas, homens e mulheres, dispostos a se entregar ao chamado por completo. Dispostos a dizer, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, eu não sei o que vai acontecer, mas estou disposto, me entrego a Ti completamente. E que haja em nós o mesmo sentimento na qual Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 9 a 11, onde ele fala, a Tua graça me basta. Deus não procura pessoas que tenham habilidades extraordinárias, pessoas que são exímes na questão da dicção, na questão da oratória, na questão da escrita, mas sim corações dispostos a responder, o eis-me aqui. Imagine se Moisés tivesse ignorado a sarça. Imagine se Moisés não tivesse respondido ao chamado. Ele apenas continuaria uma vida comum. Mas, ao responder o eis-me aqui, ele conseguiu viver o extraordinário de Deus. E a pergunta que fica hoje é, e se Deus chamasse o seu nome agora, você teria coragem de dizer, eis-me aqui? Não importa se o caminho é incerto, a promessa é clara, fiel é o que vos chama, e também o fará. Então não endureça o seu coração, não fuja como Jonas, decida hoje viver como Moisés, como Isaías, como Samuel e como tantos outros que ousaram ao dizer, eis-me aqui, Senhor, porque esse pode ser só o começo da sua nova história com Deus. Then I heard a voice so still, so